Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre engenharia de petróleo e gás. O nosso assunto de hoje é o histórico do petróleo e gás no mundo e no Brasil. Os tópicos a serem abordados são conceitos de recursos energéticos e matriz energética, as reservas mundiais de petróleo e gás e os produtores mundiais de petróleo e gás. Ao término dessa aula, você será capaz de compreender quais são os recursos energéticos e matrizes energéticas, entender a evolução da indústria do petróleo e reconhecer a importância da área do petróleo e gás no mundo. Bom, vamos entender o que são recursos energéticos. Recursos energéticos são recursos naturais através dos quais é possível gerar energia. E nós podemos classificá-los em dois tipos, renováveis e não renováveis. Os renováveis são aqueles que podem ser reaproveitados em um curto intervalo de tempo. Os não renováveis são aqueles que levam um tempo maior, por vezes milhões de anos, para serem reaproveitados novamente. Alguns exemplos de recursos energéticos renováveis são a energia hidráulica, energia eólica, energia solar, energia geotérmica, biomassa e maremotriz. Já os recursos energéticos não renováveis são o petróleo, gás e o carvão, que juntos compõem os combustíveis fósseis, e também a energia nuclear. Através da compreensão desse conceito, nós podemos nos adentrar no conceito de matriz energética. A matriz energética ela é uma representação quantitativa dos diferentes tipos de recursos energéticos utilizados em um determinado local ou país. Por exemplo, vamos ver como funciona a matriz energética mundial. Bom, como vocês podem ver aqui, ela é predominantemente composta por combustíveis fósseis. Cerca de 27,1% é carvão, 31,9% são petróleo e derivados e 22,1% é gás natural. Então, cerca de 80% da matriz energética mundial é composta por combustíveis fósseis, depende de combustíveis fósseis. Em comparação, vejamos como funciona a matriz energética brasileira. A matriz energética brasileira tem em sua composição cerca de 55% de combustíveis fósseis. Isso é muito interessante porque mostra que a matriz energética brasileira é mais limpa do que a matriz energética mundial. E o motivo disso está relacionado à intensa presença de um dos recursos energéticos aqui na nossa matriz, que é a energia hidráulica. Como vocês podem ver, cerca de 12% da nossa energia é proveniente da energia hidráulica. E esse é um grande diferencial entre a matriz energética brasileira e a matriz energética mundial. Bom, vamos conversar agora sobre as reservas mundiais de petróleo. Onde estão as principais reservas de petróleo no mundo? Esse gráfico aqui, ele separa o mundo em algumas regiões. Vamos observar primeiramente essa linha verde escura, que tem uma abrupta mudança ali a partir do ano de 2007, como a gente vê no eixo X ali, e ela representa a América do Sul e a América Central. Por volta de 2005, 2006, 2007, aconteceram dois eventos muito importantes na América do Sul. Um deles, e o principal, foi a descoberta de reservas não convencionais de petróleo na Venezuela, o que fez com que esse país se tornasse a maior reserva mundial de petróleo no mundo. E o segundo evento foi a descoberta do pré-sal aqui no Brasil. Esses dois eventos fizeram com que essa curva tivesse esse comportamento abrupto e tornasse aí a América do Sul e a América Central a região com as maiores reservas de petróleo no mundo. Apesar da Venezuela ser a primeira reserva mundial de petróleo que a gente tem aqui, temos aqui um comportamento interessante. Em segundo lugar, a segunda reserva maior do mundo é a Arábia Saudita, seguida pelo Canadá, e o Brasil está em 15º no ranking mundial. Um detalhe interessante é que, apesar da Arábia Saudita estar na segunda colocação do ranking mundial, ela é a maior produtora de petróleo no mundo. E por que isso acontece? Essa é uma informação muito relevante na indústria do petróleo. Diz respeito à qualidade desse petróleo. O petróleo que existe na Venezuela, ele é um petróleo pesado, que tem uma viscosidade muito grande. Então, é muito mais difícil extraí-lo do subsolo. Em contrapartida, o petróleo existente na Arábia Saudita é um petróleo leve, ou seja, muito mais fácil de ser extraído e, portanto, produzido. E agora, como funcionam as reservas mundiais de gás? Bom, novamente trago um gráfico aqui para vocês, separado por regiões no mundo, e nós conseguimos observar a maior região que tem reservas de gás é a do Oriente Médio.
Em segundo lugar, nós temos a Comunidade de Estados Independentes. O que é essa Comunidade de Estados Independentes? Principalmente, estamos falando aí da Rússia. A Rússia é o principal componente dessa comunidade, principalmente pelo seu tamanho. Então, apesar da região que tem maiores reservas, quando a gente separa em países, o país que tem a maior reserva do mundo é a Rússia, seguida pelo Irã e, em terceiro lugar, pelo Catar. O Brasil está em 37º no ranking mundial em reservas de gás. Um detalhe muito interessante é a respeito da produção de gás também. Como nós podemos ver aqui na nossa segunda tabela, apesar da Rússia ser o primeiro país com maior reservas de gás no mundo, ela também não é a maior produtora. A maior produtora são os Estados Unidos. E você sabe o motivo disso? O motivo disso é que os Estados Unidos utilizam uma técnica que tem uma eficiência muito maior, que é uma técnica chamada de fracking, que é o fraturamento hidráulico. E essa técnica faz com que os Estados Unidos sejam o maior produtor de gás no mundo. Pessoal, agora eu trouxe aqui para vocês um gráfico muito interessante que diz respeito ao histórico do preço do petróleo desde 1861 até 2018. Bom, vamos entender esse gráfico primeiro. No eixo X nós temos o tempo se passando, as décadas ao longo dos anos, e no eixo Y nós temos o preço do barril do petróleo em determinada data. Como vocês podem ver, na década de 70 ocorreram dois eventos muito importantes para a indústria do petróleo. O primeiro choque do petróleo diz respeito à Guerra de Yom Kippur, que aconteceu no Oriente Médio e causou essa elevação abrupta no preço do petróleo. O motivo disso eram por questões geopolíticas que relacionavam aí o interesse por parte dos Estados Unidos em defender países não aliados àqueles que a OPEP tinha como composição. A OPEP é uma organização muito importante na indústria do petróleo e ela, como uma retaliação, decidiu aumentar o preço do barril do petróleo. Mas, por incrível que pareça, em menos de uma década aconteceu novamente outro evento histórico muito relevante nesse sentido, que foi a Revolução Iraniana. E aí estamos no segundo choque do petróleo. E novamente, por interesses geopolíticos, houve um aumento do preço do petróleo, que aconteceu com que tivesse esse comportamento abrupto em apenas uma década. E isso são dois marcos muito importantes para o histórico do petróleo no mundo. Bom, como vocês puderam ver, os combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão, são a espinha dorsal da sociedade atual. Eles fomentam desde a movimentação de carros, produção de inúmeros materiais, até a produção de energia elétrica, a partir das usinas termoelétricas. E eles podem afetar diretamente o funcionamento da economia mundial, como nós vimos no caso anterior, em que a OPEP poderia alterar o preço do petróleo conforme a sua vontade. E por fim, concluímos que essas são uma das commodities mais importantes do mundo contemporâneo. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma dica muito interessante de um documentário do History Channel a respeito do petróleo no mundo e também trouxe duas dicas de leitura que são relatórios muito importantes na área de recursos energéticos no mundo. Bacana? Pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula sobre o histórico do petróleo e gás no mundo e no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Visitem nossas redes sociais e até a próxima!